A taxonomia de Bloom, ela serve para hierarquizar os processos e classificar os processos. Hoje ela é bidimensional. Você tem o domínio cognitivo e o domínio conhecimento. Então é possível classificar, por exemplo, conteúdos e processos de acordo com o conhecimento. É possível também hierarquizar e classificar os processos cognitivos de acordo com o domínio cognitivo. É apenas um norteador metodológico, mas que é muito importante para organizar o processo de avaliação de estudantes. Assim, a gente vai usar como norteador a taxonomia. E ao inserir as questões na plataforma Questione, cada professor vai analisar o seu item, a sua questão e tentar classificar da melhor forma, levando em consideração essa taxonomia. Os processos cognitivos, eles iniciam-se do mais simples, que é lembrar, e vai ficando mais complexo até o criar. Então a taxonomia usa verbos que indicam uma ação, tá? E que aumentam o grau de complexidade na medida que você vai subindo essa pirâmide. A maneira de representar, a pirâmide é uma maneira de representar a taxonomia de Bloom, tá? Então é muito importante que ao elaborar um item, elaborar uma questão, o professor determine qual é o grau cognitivo que ele vai solicitar do estudante, o que é que ele quer do estudante. Não é interessante você solicitar do estudante a capacidade dele analisar um determinado conhecimento, dele aplicar um determinado conhecimento numa prática, sem que antes, por exemplo, o estudante não seja capaz de lembrar desse conhecimento, que é um processo cognitivo mais simples. Então, os processos eles são hierárquicos e os professores devem trabalhar levando em consideração essa hierarquia de complexidade de pensamento antes de solicitar habilidades operatórias do estudante na prova. Quanto à dimensão conhecimento, é muito legal, porque você pode também classificar o seu conteúdo, classificar o seu objeto de conhecimento com a taxonomia. Você tem o conhecimento factual ou efetivo, o conhecimento conceitual, você tem o conhecimento procedural e o conhecimento metacognitivo. E aí é interessante o professor fazer uma reflexão e verificar qual tipo de conhecimento que ele está trabalhando. Se ele está trabalhando apenas com informações, com dados, da forma tal qual foi expressa na sala de aula, então o professor provavelmente está trabalhando um conhecimento efetivo. Mas se o professor está trabalhando conceitos, né, tal qual também foi trabalhado em sala de aula, é um conhecimento mais conceitual. Se o professor está trabalhando um conhecimento aplicável numa prática, no dia a dia do profissional, então esse conhecimento pode ser procedural. Se o professor está trabalhando casos clínicos, casos reais, onde o estudante precisa analisar e determinar uma solução prática para aquela situação, problema, pode ser que o professor esteja trabalhando aí um conhecimento metacognitivo, exigindo um raciocínio do estudante para que ele possa mobilizar diversos conhecimentos, diversas habilidades e aí sim poder chegar a uma solução para aquele problema. Então é muito interessante essas duas dimensões. É muito interessante que o professor leve em consideração essas duas dimensões na hora de elaborar os itens. E na plataforma Questione é bem simples, porque ao introduzir a questão na plataforma, a plataforma pergunta o grau de dificuldade taxonômico, que não está relacionado ao índice de dificuldade, ao índice estatístico. Não quer dizer que aquela questão realmente vai ser fácil do ponto de vista de índice de acerto estatístico. Quer dizer apenas que o que foi solicitado ali está vinculado, está dentro de um processo de classificação do professor com relação ao domínio cognitivo e com relação ao domínio de conhecimento exigido ao estudante no processo de avaliação. É muito importante essa classificação porque só assim a gente consegue estruturar melhor as avaliações de acordo com os objetivos de aprendizagem e só assim a gente consegue calibrar e identificar discrepâncias entre a classificação taxonômica e o índice estatístico de acerto das questões. Tá joia, pessoal? Então, acessem o nosso manual de itens, procurem ler um pouco mais e conhecer melhor a taxonomia de Bloom e assim vocês poderão ter uma avaliação melhor calibrada, melhor estruturada, melhor organizada e dentro de uma lógica de solicitação de objetivos de aprendizagem, levando em consideração o aspecto cognitivo e o aspecto conhecimento. É isso aí, pessoal. Bom estudo aí para vocês.